Senhor, nós vamos ver o reino avançando cada vez mais. Eu quero compartilhar a palavra, dar continuidade na palavra de semana passada. Eu quero ler com você Levítico capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, e é parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermentos. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequeno e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Deixa eu só adiantar aqui. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que foram colhidos primeiro, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Então, nós estamos vendo sobre as 5 ofertas aqui apresentadas em Levítico, e elas apontam para a cruz. Essas 5 ofertas apontam para a pessoa de Jesus, aponta para a obra de redenção. Na semana passada eu falei sobre a oferta de holocausto, e hoje eu quero falar sobre a oferta de manjar, que é essa oferta que eu acabei de ler com você aqui, e eu li na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, e por isso você não viu a palavra falando oferta de manjar, mas é essa oferta, era uma oferta diferente, na versão Almeida Revista Atualizada, que eu gosto muito de usar, diz assim: quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então, a oferta de holocausto nos apresentou Jesus, aquele que se ofereceu, mas aqui é uma oferta completamente diferente. Essa oferta, não há nela nenhum derramamento de sangue, não há nenhum animal sendo sacrificado, nenhuma vítima morrendo sobre o altar. A oferta de manjar, ela é composta da flor da farinha, com azeite, incenso e sal. Então, à primeira vista, pode parecer sim uma oferta simples, mas ela revela uma das maiores maravilhas e belas mensagens do Evangelho. Antes de Jesus morrer por nós, Ele viveu por nós, e não só viveu, mas Ele viveu uma vida diferenciada, e é isso que nós podemos ver nessa oferta que apontava para Jesus. Se o holocausto aponta para a perfeição da morte de Jesus, aquele que morreu era perfeito, a oferta de manjar aponta para a perfeição da vida de Jesus. Lembrando que alguém, para morrer, para perdão dos pecados, só poderia morrer se fosse alguém perfeito, sem nenhum pecado, e esse era Jesus. Quando nós olhamos para Levítico e olhamos lá para o Novo Testamento, nós vemos que antes de Jesus ser crucificado, ele ficou, depois de preso, 4 dias sendo examinado. Ele foi diante de Pilatos, ele foi diante de Herodes, ele foi diante do sumo sacerdote, e todos ali o examinaram. E chegou um ponto de dizerem: olha, não vemos pecado nesse homem, não tem pecado algum nele, porque não tinha mesmo. Então lá atrás, essa oferta de manjar já apontava para uma vida perfeita, para uma vida santa, para uma vida sem pecado. E antes de Jesus ser crucificado, isso foi constatado por todos. Morreu aquele que não tinha pecado, ele morreu sem ter culpa alguma.
Então a oferta de manjares revela a perfeição da vida de Jesus. E nós, quando olhamos para ela, nós podemos compreender a obra da redenção. Jesus não nos salvou apenas porque Ele morreu na cruz, mas Ele pôde morrer porque Ele viveu uma vida absolutamente santa. Porque no momento que Ele viveu aqui, se Ele não tivesse uma vida santa, Ele não estava apto para morrer por nossos pecados. Se houvesse um único pecado na vida de Jesus, Ele ia ter que morrer pelos seus próprios pecados, não pelos nossos. Mas não houve nem um só pecado sobre Jesus. Em cada palavra, em cada decisão de Jesus, Ele revelou a sua humanidade, mas sem mancha, sem pecado. Muitos pensam que para Jesus foi fácil. Ah, pastor, Ele era Deus. Sim, Ele era Deus encarnado, mas Ele era 100% homem. A Bíblia diz que Ele não se usurpou ser igual a Deus, isso é, Ele abriu mão de ser Deus, da divindade. Ele sofreu como você sofre um cansaço quando você anda. Ele sentiu fome como você e eu sentimos fome. Ele sentia dor como nós sentimos. Não foi mais fácil para Ele a cruz, porque Ele era Deus, não. Ali na cruz, Ele deixou toda a glória de ser Deus. Ele assumiu a forma humana totalmente. Ele nasceu de uma mulher, assim como eu e você. A diferença é que Ele foi gerado pelo Espírito Santo, uma semente divina. Mas Ele era um ser humano completo. Ele chorou. Quando Lázaro morreu, Ele tinha sentimentos humanos. Ele chorou quando Ele viu a perdição do povo que andava como ovelha sem pastor. Ele era completamente um ser humano. Só que onde Adão fracassou, que foi onde Adão caiu, lá no Éden, Jesus teve uma caminhada perfeita neste mundo. E um dos elementos, o elemento principal da oferta de manjares, era a flor de farinha. Não era uma farinha comum, farinha de trigo, mas era uma farinha extremamente fina. Era uma farinha que era coada várias vezes para tirar todas as impurezas, mostrando que em Jesus não tinha nenhum tipo de impureza. Quando aquela oferta era apresentada, aquela farinha era coada, aquela farinha era totalmente examinada para que não tivesse nenhuma imperfeição, nenhuma impureza nela. Não podia ter uma sementinha do joio que crescia junto com o trigo no meio da farinha. Ela não era uma farinha com impurezas, ela era totalmente perfeita, apontando para a santidade e a perfeição de Cristo, falando da perfeição do caráter de Jesus. E quando nós observamos Jesus nos evangelhos, nós vamos ver que a sua personalidade não tinha exageros nenhum. Jesus, Ele era perfeito em tudo. Ele era firme sem ser rude, misericordioso sem ser conivente com o pecado, humilde sem perder a autoridade, poderoso, mas jamais agiu com arrogância. Nós podemos ver que diante daquele momento que a mulher adúltera é levada até Ele, e Ele perdoa ela, mas Ele diz: não peques mais. Ele foi amoroso, mas deu o caminho para ela continuar. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele ali declara ter toda a autoridade. Ele não deixou de ter autoridade porque Ele fez um serviço simples, porque Ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Quando Ele acalmou a tempestade, Ele não usou de autoritarismo nem de arrogância. Então Jesus, Ele sempre teve um comportamento perfeito, porque Ele era alguém perfeitamente na sua natureza. Isso não aconteceu de uma maneira superficial. Essa farinha, quando ela chegava ao ponto de ser peneirada para oferecer essa oferta, ela tinha que ser colhida, depois ela tinha que passar pelo processo de secar, depois de moagem. Ela era totalmente triturada para que ela se tornasse um alimento. E aqui nós vemos uma figura da vida de Cristo,
muito antes da cruz, que foi o ápice do sofrimento, ele experimentou rejeição, ele experimentou oposição, ele experimentou perseguição, incompreensão, sofrimento em todas as áreas. Na sua cidade ele foi rejeitado em Nazaré. Eles diziam: esse é o filho de José, do carpinteiro? Quem é esse? E a Bíblia diz que ele não pôde ali fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Ele foi confrontado pelos líderes religiosos o tempo todo, e no final ele foi abandonado pelos seus discípulos, e Pedro ainda o negou 3 vezes. Tudo isso estava trabalhando ali a vida de Jesus. Mas sabe o que me chama atenção? Na perfeição do seu caráter, que nenhuma dessas circunstâncias alteraram o caráter do Senhor. Quanto maior era a pressão que ele sofria, mais rejeição, mais enfrentamento, mais ele mostrava quem ele era, a serenidade de ser um filho de Deus, mais ele mostrava a sua santidade, a sua pureza. Diante da pressão, ele mostrava a realidade do seu interior. Então essa figura, ela continua também, esse princípio presente na vida dos discípulos de Jesus. Deus continua formando seus servos, e cada um de nós que nascemos de novo através de processos. Nós todos queremos frutificar no reino de Deus, na obra que Deus colocou nas nossas mãos. Queremos crescer espiritualmente, avançar, mas para isso, muitas vezes, nós vamos ter que passar pelo processo do quebrantamento, como Jesus passou. Só dele ser Deus e submeter as autoridades nessa terra, ele já foi quebrantado. Só dele ter que aprender a obedecer. A Bíblia diz que Jesus teve que aprender a obedecer. Então, se nós queremos ter resultados, precisamos de ter uma vida de dependência do Senhor. Assim como o trigo é moído para se tornar um alimento, Deus utiliza as circunstâncias da nossa vida para muitas vezes nos passar numa peneira, para tirar as impurezas, para remover os nossos orgulhos, para quebrar a nossa autossuficiência e para moldar a nossa vida de acordo com o caráter de Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. João 12:24 diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aqui estava falando diretamente da morte de Jesus. Ele teria que morrer, ressuscitar, para que pudesse ter a salvação de muitas pessoas, para que muitos frutos pudessem ser produzidos. Sem a morte dele, não haveria nem a frutificação, a salvação. Mas todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus só irão frutificar depois que se renderem também diante do Senhor. Não existe crescimento sem quebrantamento. Não existe frutificação sem antes morrer o nosso eu, sem antes matar a nossa carne, sem antes morrer para os nossos achismos. É preciso que ele cresça e que eu diminua todos os dias. Amém? E essa farinha, ela era misturada com azeite. Aqui entra um outro aspecto desta oferta de manjares. Em toda a escritura, o azeite aponta para a atuação do Espírito Santo. E esse detalhe é muito importante. A humanidade de Cristo, apesar de ser perfeita, ela nunca foi separada da ação do Espírito Santo. Embora ele fosse verdadeiramente Deus, ele escolheu viver nessa terra uma vida de dependência do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então ele veio cheio do Espírito Santo. Pouco depois ele estava ali na sinagoga, e olha o que ele fala sobre ele mesmo: o Espírito do Senhor
está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui ele estava citando Isaías, que falava justamente isso sobre Jesus. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, estava sobre Jesus. E esta verdade, ela também traz implicações para nós. Nós precisamos que andar com essas duas, podemos dizer, como uma moeda que tem cara e coroa, com caráter cristão, com uma vida como Jesus de santidade, buscando no Espírito a perfeição, mas buscar ser cheios do Espírito Santo. Muitos valorizam uma vida moralmente correta, e outros buscam só as manifestações do Espírito. As duas coisas andam juntas. Jesus era alguém, que tinha uma pureza, uma santidade, mas era alguém cheio da vida de Deus. Nós precisamos de ter esse equilíbrio, porque o caráter cristão, ele vai ser produzido pela ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém vai conseguir ter uma vida santa por si mesmo. A santidade é Cristo em nós, a santidade, a perfeição é o Espírito Santo em nós, que vai nos ajudando a compreender a palavra de Deus e assim mudar a nossa prática de vida todos os dias, que vai nos levando ao arrependimento. E o arrependimento é uma mudança de mente, é entender que temos uma prática errada, uma atitude errada, um pensamento errado e mudar. E além disso tinha um outro elemento que era indispensável nesse sacrifício de manjares, que era o incenso. E quando ali era aceso, então um cheiro agradável se manifestava diante do Senhor. Esse incenso fala de uma comunhão constante de Cristo e o Pai, entre o Pai e o Filho. Toda a vida de Jesus exalava, expressava a presença do Pai. Ele era um representante do Pai nessa terra. Jesus era a expressão de Deus nessa terra. Jesus veio revelar o Deus Pai através da sua vida aqui. O Novo Testamento, através da vida de Jesus, revela quem é Deus. Se queremos conhecer a Deus, basta conhecermos a Jesus. E Jesus tinha uma vida de íntima comunhão com o Pai. Antes de falar às multidões, ele buscava o Pai em oração. Antes de escolher os discípulos, ele se retirou para orar sozinho, só ele e o Pai, para que ele pudesse receber a direção do Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis, a sua intimidade com o Pai permanecia inabalável. Certa vez ele se retirou para orar, e chegou, os discípulos estavam todos dormindo, e ele disse: vocês não podem orar comigo nem uma hora? Uma versão mais tradicional da Bíblia, mais antiga, fala assim: vocês não podem velar comigo nem uma hora? E ele continuou orando, falando com o Pai, mesmo que os discípulos não queriam orar, ou estavam cansados demais, estavam dormindo, mas ele estava ali orando. Então esse é um dos maiores desafios para nós que servimos o Senhor no reino de Deus. Nós podemos ser alguém que tem dons, que tem talentos, mas esses dons e talentos não podem ser apenas habilidades. Temos que fazer debaixo da unção do Pai, da direção do Pai, do poder do Espírito Santo. Porque é possível pregar sermões, é possível louvar, liderar, fazer algum tipo de atividade religiosa, enquanto o coração talvez esteja distante do Senhor. Mas o verdadeiro ministério e o verdadeiro serviço ao Senhor é um serviço que nós fazemos conectados com a presença de Deus, amém? Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como nos que se perdem. Então nós somos o quê? O bom perfume. O que isso significa? Um bom perfume, ele é notado, não é verdade? Você vai sentir o aroma dele, vai falar: nossa, que perfume cheiroso.
Ou você pode falar, eu não gosto muito desse aroma, mas como que esse perfume marcou o ambiente? Passou alguém aí perfumado. Então, isso fala para nós que a nossa vida deve carregar a presença de Deus, de forma que onde nós estivermos, onde nós passarmos, as pessoas percebam que a presença de Deus está em nós, amém? Porque assim era com Jesus. A maneira que ele vivia, que ele caminhava entre as pessoas, todos percebiam que tinha algo diferente nele. Quando ele passou na cidade, o cego, irmãos, o cego clamou o Senhor para que o Senhor lhe curasse. Ele não precisou de ver nada, mas ele sentiu ali que era a possibilidade da sua cura, porque a presença do Senhor na vida dele fazia toda a diferença. A presença de Deus na vida de Jesus fazia diferença. E aí tem dois elementos que Levítico diz que não poderia ser usado nessa oferta de manjares, que era o fermento e o mel. O fermento, ele fala nas escrituras, lá em Mateus capítulo 16, versículo 6, como símbolo da corrupção. Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus, referindo-se à hipocrisia deles, uma aparência que não tinha conteúdo. Parece muito santo, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. É só uma aparência, é uma casca. Fala o que todo mundo quer ouvir, mas pratica errado aos escondidos. Mais ou menos era isso que Jesus estava falando dos fariseus. Ele chegou a chamar eles de sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Então o fermento não poderia entrar nessa oferta. E isso fala para nós também de pequenos pecados tolerados, que às vezes a gente vai tolerando no coração, na nossa vida, e isso afeta a nossa vida espiritual. Por que Jesus tinha tanta intimidade com o Pai? Porque ele não tinha pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E glória a Deus, porque Deus deixou o perdão em Cristo. Mas há consequências, tem consequências. E tem coisas que são tão pequenas, irmãos, que às vezes não é um pecado escandaloso, que ninguém vê. Tem muitos que as pessoas veem, percebem, mas é um orgulho lá no coração, uma vaidade, um legalismo, uma religiosidade, um ciúme, uma inveja de alguém, uma autossuficiência. Não depender de Deus também é pecado. São coisas pequenas, são coisas discretas, mas que têm consequências na nossa vida. E tantas outras coisas que, se não tratados, e às vezes é tratado por você e Deus, é você abrir o coração diante de Deus, é pedir a mudança. A rebelião é um pecado muito forte. A Bíblia trata ele como pecado de feitiçaria, e tem gente que acha que não tem nada a ver. Então essas coisas vão nos atrapalhando, nos contaminando. É o fermento que vai contaminando a nossa vida. Mas Jesus, ele viveu uma vida livre de qualquer corrupção. Nele nunca houve duplicidade. Em Jesus nunca houve fingimento, aparência. Não, ele era real. Quando ele estava irritado, que ele chegou lá no templo e viu os cambistas fazendo o que não devia, porque ali era uma casa de oração, o que ele fez? Ele derrubou mesa. Mas ali era uma ira santa, irmãos, não era ignorância não. Ele teve uma atitude enérgica, porque aqueles cambistas estavam explorando as pessoas. As pessoas vinham de longe oferecer o seu sacrifício, né? Ali um animal era morto por causa daquele sacrifício, conforme você já sabe da história bíblica. E aí muitos vendiam os animais, porque as pessoas viajavam de longe a pé, então ficava difícil trazer o animal. E aí eles estavam cobrando preços muito altos. Fizeram daquilo que era um sacrifício, agora um campo de negócios. Muitas vezes vendia um animal, nem sacrificava o animal, trazia o animal de novo e vendia de novo. A corrupção tinha chegado ali. Então Jesus não aceitou aquilo. Então Jesus, ele nunca fingiu, irmãos. Ele era, né, a quem ele era. Se ele estivesse chateado, ele ia falar mesmo. Quando ele teve que repreender o Pedro, ele falou: para trás de mim, Satanás.
E ele não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava chamando o Satanás que estava influenciando a Pedro. Mas ele não ficou com medo de falar. Ai, se eu falar e o Pedro foi embora, gente. Não, Jesus, ele era aquilo mesmo que ele era. Ele não escondia, ele não fazia média com as pessoas só para agradar. Ele não era incoerente entre as suas falas e a sua vida. Nós temos que ter coerência, integridade na nossa vida com Deus. Certa vez ele teve um discurso que o povo achou muito duro. E as pessoas sempre acompanhavam Jesus, mas nem todos pelo motivo certo. Alguns acompanhavam porque sempre tinha comida também, né? Nós gostamos de comida. E a comida estava boa hoje, Lídia. Mais uma vez, tá bom? Então, sempre é bom comer mesmo. A gente tem que fazer dieta, mas às vezes é difícil. Mas também porque Jesus fazia milagres. Mas nesse dia o povo ficou chateadinho, sabe? O povo já era melindroso desde a época de Jesus, irmãos. Não gostava de ouvir coisas desagradáveis. E aí o povo saiu. Jesus vira para os discípulos e fala assim: querem também? Pode ir. Você acha que é porque Jesus não amava eles, irmãos? Não, é porque Jesus queria pessoas que estivessem com Ele no ministério, que realmente pudessem ouvir, às vezes, palavras duras, palavras que talvez iam contra ou de encontro com as necessidades. Muitas vezes nós não gostamos de ser confrontados. Se formos confrontados, nós ficamos emburrados, chateados. Mas se agimos assim, vamos ser sempre meninos na fé, inconstantes. Se o seu pai nunca tivesse te corrigido, é sua mãe, talvez você não seria o homem, a mulher que você é hoje, que você se tornou. Se no seu trabalho, quando você começou a trabalhar, se ninguém nunca tivesse te corrigido, ou te ensinado, ou te confrontado, você não seria o profissional que você é hoje. E aí, quando Jesus falou isso, o Pedro falava errado demais, mas falava bem também, acertado. Ele falou assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele entendeu. Falou assim: mesmo que a palavra seja dura, é melhor estar aqui com o Senhor, não é verdade? Então nós temos que não permitir que esse fermento, que ele possa nos contaminar, que às vezes vem disfarçado de coisas que não tem nada a ver, não tem problema. Principalmente para a nossa juventude, que são mais tentadas nessas áreas. Não tem nada a ver, não tem problema, todo mundo faz, hoje é assim mesmo. Eu acesso aquele site escondido lá, ninguém sabe mesmo. São pequenos pecados que vão minando a sua vida com Deus. E isso aí não é só menino não, tem adulto também. Esses dias eu estou abençoado aí, me mandou um monte de link, fui clicar, só bobeira. Fiquei meio enraivado com aquele abençoado. Não sei onde que tem na cabeça dele de mandar aquilo para mim. Eu acho que ele mandou errado, entendeu? Aí eu apaguei. Daí a pouco de madrugada eu acordei no dia, tinha mandado de novo. Aí eu bloqueei ele. Apesar de eu conhecer ele, eu falei: gente, que palhaçada, né? Os camaradas querem ver as besteiras dele para lá, não manda link para a gente não. Eu não deveria ver. Mas olha para você ver, irmão, são pequenas coisas, vai nos escravizando. O pecado escraviza a pessoa. Ele vira escravo de uma porcaria, de ficar vendo certas coisas no celular, na internet, e a vida da pessoa para. Então não deixe que esse fermento possa afetar a sua vida, contaminar a sua pureza diante de Deus. Jesus não permitiu. E aí tinha o mel. O mel também não podia ser usado. O mel parece algo tão bom, né? Não simboliza pecado, mas simboliza aquilo que é agradável, mas que é da carne. Tem muitas coisas que não são pecados, mas é da carne, não edifica. Vou falar algo polêmico aqui. Por exemplo, pastor, muita gente pergunta: é pecado ouvir uma música que não seja de adoração, uma música evangélica ou gospel, como você queira chamar? É uma moda de viola, conta a história das roças. Não é pecado, mas não te edifica. Alimenta a alma, mas não edifica o espírito. É só essas coisas. Tem coisas que você vai ver, o ambiente que você vai estar,
Não tem nada errado, não tem nada pecaminoso, não tem bebida, vamos falar do básico que a gente olha. Não tem nada pornográfico nesse sentido, mas você não sente bem naquele ambiente, porque algo te incomoda do espírito. Ou tem coisas que é produzido da carne, naturalmente. Não é pecado, mas não agrada o Senhor, que para o Senhor tem que ser produzido por Ele, pela ação do Espírito Santo. Então o mel era um alimento doce, mas ele apontava para aquilo que era produzido pela natureza humana. E aí Deus proibiu que fosse colocado sobre o altar. Aquilo que nasce da capacidade humana jamais pode substituir aquilo que procede do Espírito. Eu vou cantar um louvor aqui, um lindo louvor, mas eu cantei só, irmãos, eu não louvei. Eu apenas cantei com a minha técnica que eu tenho, não é o meu caso, né? Afinado, toco um violão como ninguém, mas eu não orei, eu não busquei o Senhor, eu não me consagrei na presença dEle. Foi algo bonito para os ouvidos, mas não foi algo oferecido na unção do Espírito. Não estou falando que a gente está fazendo isso, é só um exemplo para ilustrar o ensino. Graças a Deus nós somos um povo ungido, amém? Nosso ministério louvou uma bênção, prepara, busca o Senhor. Sempre Deus tem usado para a honra e glória do nome do Senhor. Então, talento, inteligência, criatividade, carisma, é claro que são importantes, mas não sustentam uma obra espiritual. Jesus, o Augusto Cury escreveu uma série de livros, Jesus, o mestre por excelência. E ele foi examinar o psique, a área psicológica de Jesus e tal. Claro, Jesus era um mestre por excelência, mas nós não podemos olhar para Jesus apenas com a questão humana. Ele era alguém espiritual. Ele era excelente no que fazia porque ele era cheio da vida de Deus. Uma igreja pode impressionar pela organização, pela estrutura, pela excelência, pelo prédio, pelas programações, mas somente a presença de Deus, a ação do Espírito pode produzir verdadeira transformação. Então nós temos que buscar a ação do Espírito. Ouvi uma ilustração há muito tempo, num dos congressos que eu já fui, que o camarada entrou numa igreja, num prédio, e ele estava precisando muito de uma ajuda. E aí ele chegou, tinha uma plaquinha, recepção em cima. Aí ele subiu, recepção. Aí chegou na secretaria, tinha outra plaquinha, aí vai falar com o pastor, tal lugar. Aí passou num outro corredor, eu acho que era mais ou menos aqui, né? Tem saída para todo lado, estou brincando. E plaquinha para cá e para lá. E eu sei que ele andou no prédio todo, tinha muito bem informado, saída de emergência, tudo. No final ele saiu, voltou na rua de novo, não encontrou ninguém. Ele falou assim, mas que lugar organizado, né? Mas ele continuava com a sua necessidade. Então muitas vezes nós somos muito organizados, a gente é muito perfeito, mas é perfeito em nós. Não temos que ter a ação do Espírito que transforma a vida das pessoas. Às vezes não somos nem tão organizados, mas temos vida de Deus fluindo em nós, amém? Então Deus nos chama para viver não confiado nas nossas estratégias humanas, mas para confiar no poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós confiamos muito em nós, naquilo que sabemos fazer, naquilo que podemos produzir, e negligenciamos a oração, a santidade, a dependência do Espírito Santo. Essa oferta de manjar fala de Jesus, que era totalmente dependente de Deus, que orava o Senhor, que tinha uma vida perfeita na presença do Senhor, porque ele era cheio da vida de Deus. A oferta de manjares nos chama de volta ao modelo de Cristo, uma vida moldada pela palavra, uma vida cheia do Espírito e totalmente consagrada ao Pai, amém, irmãos? Nós precisamos decidir ser consagrados, isto é, eu sou o templo do Espírito Santo. Esse templo aqui não vai praticar coisas que desagradam o Senhor, só se for uma queda, um tropeção, eu caí, eu errei, mas esse não é o meu ideal. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu vou cuidar melhor desse templo, em todas as áreas da minha vida. Por isso que no fim dessa oferta, ela era temperada com sal, chamado de o sal da aliança. Porque o sal preserva, porque o sal impede a deterioração e simboliza a permanência da fidelidade.
E nós lemos lá no texto que esse sal aponta para a aliança estabelecida entre Deus e Cristo. Então a nossa esperança de ter essa vida não repousa na nossa estabilidade, na nossa força, naquilo que eu posso produzir, mas na fidelidade de Deus, que prometeu nos dar o Espírito Santo, de Jesus que disse: eu nunca vou os abandonar, que sempre estará agindo na nossa vida, transformando-nos a cada dia, naquele que começou a boa obra e que é fiel para concluí-la, amém? No dia que você nasceu de novo, começou uma boa obra na minha e na sua vida, e Ele vai continuar essa boa obra. Ele está nos aperfeiçoando em Cristo a cada dia. É uma ação do Espírito, que nós cooperamos quando nós desejamos assim ser transformados. E ao concluir essa oferta, nós compreendemos que Deus não deseja apenas perdoar pecadores, mas Ele deseja formar o caráter de Jesus nos seus filhos agora. Quando nossos pecados são perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus, quando nascemos de novo. Mas Deus não quer uma multidão de filhos com qualquer padrão. O padrão que Deus quer para nós é alto. O padrão que Ele quer para nós é um padrão como o do teu próprio filho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, está falando de nós, para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele quer pessoas perdoadas, mas que tenham a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, amém? Jesus é o unigênito, lá em João 3,16, Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas a partir que um creu, que dois creu, que três creram, agora ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos filhos que Deus quer. Então essa oferta de manjares, essa farinha purificada perfeitamente, depois de moída, depois de peneirada, apontava para a vida de santidade de Jesus, de pureza, de uma vida que agradava ao Pai. E essa vida que Deus está construindo em nós, amém, irmãos? Então não conforma com esse negócio: eu sou pecador mesmo, pastor, eu peco. Não, você ainda peca, mas você não é um pecador mais. A natureza pecaminosa que estava em você foi substituída pela natureza de Cristo, amém? Agora o pecado é um acidente, porque você ainda vive nesse mundo, mas a sua vida não é para produzir pecados, é para produzir frutos que agradam o Senhor. Porque a salvação iniciou-se na cruz, mas ela continua com a cruz transformando a nossa vida diariamente pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, porque na junção da palavra e do Espírito todas as coisas foram feitas. O mundo foi criado, Deus falou: haja luz, o Espírito pairava sobre a escuridão, houve luz, tudo foi criado. Quando há ação do Espírito em nós e a palavra de Deus, nós somos transformados, purificados, toda a escuridão sai e dá lugar à luz de Cristo na nossa vida, amém? Mas para isso é preciso tomar a cruz. A cruz nos salva de graça, pela graça, porque Jesus pagou o preço. Mas a cruz trata com o meu eu. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a cruz todos os dias e siga-me, disse Jesus. A cruz trata com a nossa carne. A cruz mata a nossa carne. Nós não só vivemos com Cristo, mas a Bíblia diz que nós morremos com Ele também. A sua morte é a nossa morte. É o simbolismo do batismo, a morte do velho homem. Então a oferta de manjares, ela lembra que o objetivo de Deus não é só nos levar para o céu, mas nos tornar semelhantes a Jesus, amém? Deus é tão bom que Ele podia simplesmente falar assim: eu vou te levar para o céu, vai de qualquer jeito mesmo. Não, Ele quer que nós tenhamos a aparência de Jesus, porque Ele está restaurando a imagem dEle que Ele imprimiu em nós ao nos criar. Gênesis 1:26, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E por que Ele está fazendo isso? Por que Ele está imprimindo a sua imagem em nós?
para que o mundo possa enxergar Deus através da sua igreja. Por isso Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então, quando nós temos essa imagem de Jesus, nós expressamos o Senhor nessa terra, nós expressamos a beleza de Cristo, e diante da beleza de Cristo as pessoas são transformadas, mudadas, vidas são salvas, libertas. Diante da expressão de Cristo, o diabo tem que fugir, as pessoas são transformadas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, amém? Então essa oferta de manjar, ela fala disso, ela fala da perfeição de Cristo, e porque Ele viveu uma vida perfeita, Ele pôde morrer para nos salvar. E essa oferta aponta para nós, da obra que a cruz continuaria fazendo nas nossas vidas, que é nos transformando, nos purificando, nos santificando, formando o caráter de Cristo em nós todos os dias, amém? Continue nessa progressiva, até que a imagem do Senhor reflita cada vez mais forte, através da minha e da sua vida e das nossas vidas. A imagem dele pode ser uma imagem talvez ofuscada na vida de alguns ainda, que nasceram de novo, estão começando a caminhada agora, mas pode ser uma imagem mais brilhante, mais nítida, cada vez mais nítida, até se tornar dia perfeito, até nós enxergarmos perfeitamente, amém? Vamos orar. Se você tem um motivo especial de oração e desejar vir aqui à frente, pode vir. Eu vou estar orando e logo após nós vamos estar encerrando o culto desta noite. Se você não tem problema, fique à vontade, mas se tiver algum desejo, pode vir. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, batei e encontrarei. Todo aquele que busca o Senhor, de alguma maneira ele vai encontrar. Aquele que bate, a porta vai se abrir. E esse versículo diz que se nós, sendo maus, quando um filho nos pede um peixe, nós não damos uma serpente, nem um pão, e damos uma pedra. Quanto mais nosso Deus, que é bom, Ele vai nos dar. Então pode pedir, porque você é filho. Você não é qualquer filho, você é filho amado do Pai. Talvez diante dessa palavra tenha algo na sua vida que você queira mudar, que você queira que seja purificado. E não é você que vai purificar, nem eu. Quem purifica é o próprio Espírito Santo. É a própria presença de Deus nas nossas vidas, que muda, restaura, que transforma, que liberta, porque Ele é poderoso para fazer. A santidade, a santificação não é produzida pela força do homem. Ela tem a ver com a nossa natureza. Nós não vemos Jesus em nenhum momento se esforçando para ser quem Ele era. Ele só viveu. Você é filho de Deus, a sua natureza é de filho de Deus. É só você viver como um filho de Deus, e os frutos vão ser produzidos como filho de Deus. Pai, nós colocamos agora a vida dos teus filhos, meus irmãos que estão aqui à frente. Eu não conheço o motivo que os trouxe aqui, mas o importante é que o Senhor conhece, porque o Senhor conhece até o nosso pensamento. O Senhor sabe lá do íntimo do nosso coração. Mas antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe qual é a necessidade dos teus filhos. Então agora, Pai, o Senhor que conhece cada uma, nós entregamos elas nas tuas mãos. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na tua bondade, na tua graça, na tua provisão, no teu poder, Senhor, sobre estas vidas. Haja com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Haja com misericórdia sobre cada um de nós. Venha agir com teus milagres, com teu sobrenatural. Ó Deus, dê aquilo que os teus filhos precisam, necessitam, sonham e desejam, Deus. Eu coloco a semana deles diante do Senhor. Eu consagro cada vida aqui a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa agir de forma poderosa sobre eles. E que eles possam ver os frutos, ó Pai, do Teu cuidado, os milagres, o sobrenatural do Senhor se manifestando sobre eles, Pai.
Abençoe a semana que está apenas iniciando. Continue cuidando da tua igreja, o qual nós fazemos parte. Nos sustente na força do teu poder e da tua graça, Pai. Esta é a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada, debaixo do favor do Senhor. E na próxima quarta nós estaremos aqui cultuando nas células durante essa semana. E no domingo que vem pela manhã nós vamos concluir a manhã da visão falando de um tema que não deu tempo para falar, mas vai ser de 9 a 10 horas só. Depois a gente encerra com o culto até no máximo 10h30, tá bom? Até 10h10 não vai ser esse tempo que foi nesta manhã e também não vai ter almoço, tá bom? Você pode almoçar em casa mesmo, vai ser curto o tempo. Só tem almoço, ficar até meio-dia, beleza? Estou brincando com vocês, Deus abençoe os irmãos.